Queridos e queridas, acompanhe esse debate com o tema Trindade ou Unicismo, debatido pelo pastor Juliano Fraga, que defenderá a Trindade. Logo, no contraponto, o pastor Carlos Moisés, da Voz da Verdade, que defenderá o unicismo. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. E está aqui conosco um convidado mais do que especial, o pastor Carlos. Pastor Carlos, muito bem-vindo ao programa Fora da Caixa. Suas considerações iniciais. Estamos aqui para debater sobre a palavra de Deus, que é a coisa mais gostosa da minha vida, de aprender, conhecer, crescer em Cristo Jesus. Então, para mim é um prazer estar aqui, programa Fora da Caixa, que entremos todos juntos dentro dela. Amém, amém. E do outro lado, ele, né? Um debatedor também, pastor Juliano Fraga. Primeiramente, um prazer, pastor Ivan, poder estar aqui desse lado agora como debatedor e não mediando. Pastor Carlos Moisés, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Tenho certeza que quem ganha é o ouvinte e que o Espírito Santo nos capacite e seja dada a glória a Deus nesse debate. Amém. Meus queridos irmãos, então nós vamos para a questão que interessa. Pastor Carlos, a doutrina da Trindade é bíblica? Qual o seu pensamento em relação a essa doutrina? Nós sabemos que o irmão é unicista. Como que você defende a questão do unicismo? Como que você vê a Trindade? Nessa fala inicial, você vai ter aí aproximadamente 5 minutos para fazer aí a sua defesa. Como que você entende essa doutrina à luz das Escrituras? Eu não gosto muito de catalogar trinitariano, unicismo, porque eu não sou unicista, sou Bíblia. Porque você cataloga, a turma já começa a te enxergar de formas diferentes. Antes que tem gente que não nos conhece, então fala qualquer bobagem, sem conhecimento, vocês não creem no Espírito Santo. Eu sou batizado em línguas com o Espírito Santo, já fiz música do Espírito Santo, agora quem é o Espírito Santo é outra coisa. E falando, não é, com o nosso entendimento, porque a gente fala daquilo que Deus nos revelou, a doutrina da Trindade, para mim, não é bíblica, ela não tem fundamentação. Sempre vocês vão falar que ela está implícita. Agora eu mostro um Jesus explícito. Eu mostro coisas explícitas, não implícitas. Porque a maior revelação de Deus é Cristo Jesus, está escrito lá em Colossenses, né? Esse mistério, 2 pontos. Deus, Cristo. Não é? Então, a primeira coisa que eu falo assim, eu tenho que ver o argumento de quem é Deus pela Bíblia, como que funciona, que até eu gostaria também, depois vocês vão expor, sobre a Trindade. Eu tinha algumas perguntas em cima disso, que eu acho que ficou um pouco meio vago esse Deus. Eu não sei se tem 3 cabeças, são 3 deuses, são 3 em 1. E depois eu quero saber essas coisas, não é? Certo. Mas a princípio pode fazer uma exposição básica aí da sua crença. Primeira coisa, eu tenho o versículo aqui, Deuteronômio 32, 39. Vede que agora, que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu perguntaria, quem que falou isso? Pai, Filho ou Espírito Santo que falou isso aqui? Eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Porque eu não vejo no Velho Testamento a Trindade disse. A Trindade falou, Moisés falou, mostra-me a tua glória. Ele mostrou a glória dele com as costas, provavelmente, de um anjo, que ele usava um anjo, que Jesus não tinha vindo ainda, né? O corpo não tinha se manifestado. Então, representava Jesus. E depois você vem vendo esse Deus do Velho Testamento, nós temos que começar lá. E você vem, assim, ele é muito enfático, assim, para eu crer num Deus que precisa de sócio. A minha cabeça não cabe esse negócio, não é? Aí vem os versículos. Vós sois minhas testemunhas, e a meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo.
e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E ele vem falando, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu queria saber quem é que está falando aqui. Se é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, os três ao mesmo tempo. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus, sendo que Apocalipse, Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele usou o alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, e foi, é que nem de A a Z, né? Se ele foi de A a Z, não cabe mais nenhum ali. Você fala, eu sou o primeiro, o último, onde cabe outro. Agora, eu tenho que expor, depois a gente pode dialogar, a humanidade e a divindade. Aí sim, há uma diferença nisso. Humanidade, porque toda hora que se você puser o Pai como divindade e o Filho como humanidade, acabou o problema. Porque eu acho que o problema maior para você, assim, para crer na Trindade, é o Espírito Santo. Porque ele sempre está fora. Eu e o Pai somos um. O Pai, ele devia falar, eu, Pai, Espírito Santo, somos um. O Pai está comigo, não é? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus cometeu uma blasfêmia perante os fariseus, perante os religiosos. Uma blasfêmia. Ele falou, eu quero ver o Pai. Ele não falou, talvez na eternidade você morra. Mostra-nos o Pai. Ele falou, quem vê a mim, vê a mim. Ele está cometendo uma blasfêmia ou é certo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Certo? Então Deus vem falando, não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. E assim vai por diante. Esse Deus é o Deus lá, vamos falar do Velho Testamento, ele é da eternidade, mas a gente conheceu pelo Velho Testamento. E depois a gente vai chegar em Jesus. E aí que... Ok. Pastor Começa. Juliano, então, agora a fala está contigo. Ok. Eu repito mais uma vez a pergunta. A Trindade é uma doutrina bíblica? Nós temos um amparo à luz das Escrituras? A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nós encontramos a doutrina da Trindade já nas páginas do Antigo Testamento, ainda que a revelação seja progressiva. Nós encontramos a doutrina da Trindade nos Evangelhos, nas epístolas paulinas e gerais, nós encontramos em Apocalipse. Nós encontramos nos pais da igreja antinicenos, pós-nicenos, encontramos no período medieval, encontramos também na Reforma Protestante, encontramos hoje a doutrina da Trindade que vai ser defendida aqui, é a doutrina ortodoxa já defendida em toda a história da igreja e que sempre refutou o unicismo como heresia. Contudo, houve uma fala antiga do pastor Carlos Moisés, me parece que foi um show em 2001, em São José do Rio Preto. O pastor cita que a doutrina da Trindade é uma doutrina papal de origem no Concílio de Nicéia. Eu não sei ainda se o pastor ainda acredita dessa forma. Depois o pastor... Exatamente. O Concílio de Nicéia, no ano 325, o que vai ser refutado ali é uma doutrina de Ário, chamada de unitarismo, no ano 325. Essa doutrina de Ário, ela dizia a Ário que Jesus, ele não é Deus, e sim uma criatura. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa doutrina vai ser discutida e enfatizada no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Ora, se a doutrina da Trindade é uma doutrina de origem papal, ou ela ocorre com sua origem no Concílio de Nicéia, no ano 325, parece que existe um analfabetismo histórico, ou uma desonestidade intelectual, ou uma falsa interpretação, um equívoco interpretativo de concílio. E por quê? Porque a doutrina da Trindade ela foi defendida muito antes do Concílio de Nicéia, que ocorre no século IV. Por isso eu trouxe aqui algumas provas documentais, como por exemplo, Justino, ele diz assim, Justino Mártir, muito antes do ano 325. Isso ocorre no ano 155, na página 61, a sua primeira apologia. Diz Justino, em nome de Deus o Pai, o Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Então Justino já vê três pessoas,
a falácia de que a doutrina da Trindade ela tem origem no ano 325, ela cai por terra. Policarpo, no martírio de Policarpo, ano 155, Policarpo vive no final do século I, início do século II, antes do concílio de Nicéia. Diz Policarpo, orando ao Pai, glorifico-te por meio do eterno celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem a ti, com ele e com o Espírito Santo, seja a glória, agora e pelas eras vindouras. Entre os mais antigos pais da igreja, antes do ano 325, Inácio descreveu a igreja e seus membros como pedras de um templo. E ele diz, preparadas de antemão para edificação por Deus Pai, alçadas às alturas pelo guindaste Jesus Cristo, que é a cruz, valendo-se do Espírito Santo como corda. E aqui é uma carta aos Efésios. Bom, Justino, Policarpo, Inácio, eles descrevem a doutrina da Trindade antes do ano 325. E tem mais, pastor Carlos. A origem do termo Trindade, Teófilo de Antioquia, ele usa o termo grego trias, falando da Trindade. E Tertuliano, que vive antes de 325, ele usa o termo em latim trinitas, que é trindade. Agora nós temos algumas opções para o senhor na mesa. O senhor vai continuar afirmando que a doutrina da Trindade ela começa no ano 325? Isso é uma desonestidade intelectual. Se o senhor tem um equívoco interpretativo de concílio e agora com provas documentais e estacas históricas, confirmando, atestando e ratificando que a doutrina da Trindade antecede o ano 325, cabe ao senhor se retratar e não crer na doutrina da Trindade, não estou pedindo isso, mas pelo menos se retratar e dizer, realmente houve um equívoco, essa doutrina não é de cunho papal e muito menos tem origem no ano 325. Quero deixar uma pergunta aqui para o senhor, depois do senhor responder essa questão sobre o ano 325. A doutrina da Trindade para o senhor já disse que não é bíblica. Se ela não é bíblica, ela é pagã ou é satânica? Pagã. Se ela é pagã, os crentes trinitários que acreditam na doutrina da Trindade são seus irmãos? São. Vão para o céu? Vão. Essa doutrina, ela é uma doutrina de perdição? Não. E por que o senhor sempre está tentando refutar a doutrina da Trindade se ela não é uma doutrina de perdição? Aí é de conhecimento. Aí é que está. Por que não é de perdição para o trinitariano? A Bíblia nunca fala quem honra o pai honra o filho. Nunca. A Bíblia fala quem honra o filho honra o pai, certo? Quem tem o filho tem o pai automático. Porque essa preocupação é quem tem o filho. Tudo está no filho. Tudo. Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a ressurreição, tudo está no Filho. Quem tem o Filho, a Bíblia não fala quem tem o Pai, quem tem o Espírito Santo, quem tem o Filho, parte humana. Por que os judeus não têm Deus? Porque eles não aceitam a parte, não aceitam o Filho. Tem que aceitar o Filho para ter o Pai. Quem tem o Filho, a parte humana, vai ter Deus. Quem não tem, então, ele não pode, um irmão meu na fé, ir para o inferno, né? Nos ensinaram assim, sabe disso? Nos ensinaram. Quem trouxe essa mensagem para nós, nos ensinaram. Mas nós nunca cremos. Os que nos ensinaram, nos traíram. Tiraram 2 igrejas nossas, foram os americanos. Mas nós não abrimos mão daquilo que é bíblico, que eles nos ensinaram através da palavra de Deus. Então, eu não me apego nisso. 90% que vai no nosso show não são unicistas. Vocês falam. Eu não gosto desse termo, mas nem me relaciono muito com eles, porque tem uns que são cabecinha. Nós não somos abertos. Como que eu vou falar que o mundo vai para o inferno se é resgatado no sangue, gente? Então, se aqueles, você tem o filho... Então, aqueles que acreditam na doutrina da Trindade, então são seus irmãos e vão para o céu. Tranquilo. Então, não há porquê... Pastor Carlos tentar refutar a doutrina da Trindade. Até porque nesse show do ano de 2001, vocês distribuíram CDs lá para refutar a doutrina da Trindade. Talvez... Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. Pastor... Só queria fazer uma... Fique à vontade. Posso? Pode. Eu tenho ainda alguns textos que o senhor citou, depois eu gostaria de comentar. Jesus é Deus, senhores. Essa pergunta eu posso responder agora? Não, se ele é Deus...
Eu posso responder agora? Pode. Mas posso responder com o tempo e argumentos bíblicos? Ele é Deus, mas eu tenho textos que comprovam. Posso assim fazer? Pode. Não, eu só queria saber. Ele é depois Deus. Ele é Deus, ok. Ele é Jesus Deus. é Deus. Biblicamente Completamente Deus. Deus. Completamente Deus. Está escrito em. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus em sua encarnação. Então, lá em 1 João 5,20 está escrito: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não negamos isso. Certo? O Jesus Filho é Deus. verdadeiro. Claramente. Agora, chega aqui em 1 Coríntios 8, 6, diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Nós também não negamos que é um único Deus. Não. Olha o que eu falei. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Se Jesus não for o Pai, ele não é Deus. Ele fica só na humanidade. Jesus tinha duas naturezas. Ele é completamente homem. Deixa eu só explicar só um pouquinho para o homem Jesus. Deus é espírito. Vamos esquecer a vinda de Jesus. Deus é espírito. É impenetrável, é intocável, ele habita na luz inacessível, não dá para mim cumprimentar ele, não dá para ver, né? Deus é espírito. E o verbo se fez carne. A Bíblia diz que o verbo era Deus, foi Deus que se fez carne. Se fazendo carne, não ficou vazio o céu, gente. Não ficou vazio, não era assim. Uma trindade no Velho Testamento e vem o Filho, e fica dois lá. Jesus foi explícito com isso que eu gosto. Tudo que eu for apresentar para você está explícito, não implícito. Você só citou homens da história e não citou homens da Bíblia. É hora que o senhor Não é? passar a fala, eu vou citar os Aí- textos. Então, Deus é espírito. Quando ele se manifesta, a Bíblia não diz que foi me mostra na Bíblia que o Filho se fez carne. Foi o Verbo que se fez carne. Deus. E ele se fazendo carne, não ficou vazio o céu, porque ele é Deus. Ele falou para Nicodemos: Nicodemo, eu falei de coisas terrestres, você não entendeu. E logo ele falou uma celestial. Ninguém. Quando Jesus fala, ele fala para valer. Eu confio nele. Ninguém é ninguém. Certo? Subiu ao céu. Senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Como que Jesus estava no céu se ele estava conversando com Nicodemos? É porque ele é Deus. Então, por que ele precisava orar para uma outra divindade da Trindade e não para a sua divindade? Já que os três são um, eu preciso orar para esse, porque ele orava para essa divindade e não para a divindade dele, que também teria força. Só estou falando para quem crê na Trindade, sim. Então vamos lá. Textos que o senhor citou. O primeiro foi Deuteronômio 32, versos 39. Eis agora, não há um outro Deus além de mim. Eu firo, eu curo, eu mato e faço viver. Nós não negamos que existe um único Deus verdadeiro. Nós não negamos que não há um outro Deus. Na verdade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três deuses? Há um único Deus verdadeiro. Não. Agora, eu preciso concluir. Uma O senhor, compreensão. assim, o senhor falou, mas eu preciso concluir. Não, eu sei. Você falou que a gente é quase um tapado por desconhecer a história, esse negócio. Agora, falar que três é um, matematicamente já está fora de lógica. Não? Então vamos lá. Sim, vamos ver, Três são. vamos ver se está fora de lógica. Poderia me responder só uma pergunta? Me explica a Trindade assim. Como é que ela funciona? Se os três conversam entre si, Ok. se eles têm essa autonomia, têm hierarquia ou não, os três são iguais, não são iguais, como é Ok. que eles vivem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus que subsiste em três pessoas. Nós temos esse relacionamento entre as três pessoas. Na criação, por exemplo, nós temos o Pai, Deus, ele tem o plano de criar, o verbo é o haja, a palavra, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas. Nós temos também, não só na criação, mas também na redenção. Quando lemos, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como trindade econômica vinda por Tertuliano, nós
entendemos que na redenção em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6, o Pai escolhe. Do 7 ao 12, o Filho salva. O 13 e o 14, o Espírito Santo santifica. Nós temos um único Deus que subsiste em 3 pessoas, coiguais, coeternos e tem mais. Atributos incomunicáveis e naturais. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Gênesis 1, versos 1, no princípio criou Deus, o Pai é criador. Nós temos Colossenses 1,16, o Filho criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Está falando ali de Jesus. João capítulo 1, versos 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando de Jesus. O Espírito Santo no Salmo 104, versos 30, ele é criador. Logo, estamos falando que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são 3 deuses. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Exatamente. Vou lhe dar um exemplo disso. Quando Jesus Cristo está orando ao Pai em João 17, o que ele disse? Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós temos 2 pessoas. A glória que eu tinha contigo, exatamente. A glória que eu tinha contigo. Estamos falando de 2 pessoas. E Jesus, ele vai dar essa glória àqueles que o Pai o deu. Esta glória eu vou dar para aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O corpo de Cristo, nós falamos de um único corpo, mas Paulo diz que somos muitos membros, mas um só corpo. É exatamente isso que ocorre. As pessoas na Trindade se relacionam, há um relacionamento, Não, e isso é... são idólatras, gente. Não, isso é comprovado biblicamente. Possível. Isso é comprovado biblicamente. O Filho conversa com o Pai. O texto que o senhor citou de João 14, vamos lá. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. O Filho está dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. São 2 pessoas. Quando o Tomé quer saber sobre o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São 2 pessoas. Só um minutinho. E ele ainda diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem problema. Ninguém vem ao Pai. A quem? Ao Pai, a não ser por mim. São 2 pessoas. E tem mais. E vou rogar ao Pai, e ele enviará um outro Consolador. Quem é? O Espírito da Verdade. O senhor não consegue enxergar 3 pessoas aí? Não. Pessoa é criatura, é ser humano, é individualidade, é autoconsciência, é capacidade para agir. Não é? Então você tem que falar, tem 3 deuses dentro de uma bola. Eu não sei como é que você... Eu acho que você é muito sincero. Vamos, sim, dependendo de qualquer coisa. Eu acho que tem que abaixar a guarda também para você refutar aquilo que vocês aprenderam errado. Meu Deus do céu. Ninguém não tem. Você sabe quem é Jesus pela ordem de Melquisedeque? Eu sou um sacerdote segundo a ordem de Só? Melquisedeque. Só? O que mais o senhor quer saber? Não, não é só isso. Não é só isso. Os idólatras vão para o céu, pastor? Idólatras não. O senhor disse que nós que cremos na Trindade somos Não, idólatras. sujeito, não. Mas um tempo atrás o Você- senhor disse que vai para o céu. Como que o senhor entende isso? Vocês vão para o céu. Vocês têm um filho. Sendo idólatras? Vocês têm um filho. O senhor acabou de dizer que quem crê na doutrina da Trindade é Não, idólatra. Vocês não têm um conhecimento Mas o senhor citou aqui, está que gravado. deveria, não é, ter de Jesus Cristo. Vamos ver quem é Jesus pela ordem de Melquisedeque, que é a ordem sacerdotal maior que existe e há uma promessa no Velho Testamento. Sem pai, sem mãe, senão nós seríamos por na Trindade também Maria. Sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus, como Deus, não tem pai, gente. Me diga, gente, no Velho Testamento, Jesus já era o Filho? No Antigo Testamento, não Na Trindade. há essa Não, expressão de certo. filho. Isso se dá na encarnação. Na encarnação, há um Então, relacionamento não, de filho. pai com filho. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Exemplo, ele é pai da eternidade. Ele é Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é criador. Ele é Deus. Devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
ele é Deus. Em sua divindade ele não tem pai. Mas no seu relacionamento, em sua natureza humana, com o pai, há esse relacionamento entre filho e pai. Por exemplo, quando nós lemos Lucas, capítulo 3, versículo 22 e 23, Mateus, capítulo 3, versículo 16, necessariamente o 17, e Marcos 1, a partir do versos 9, nós temos no batismo de Jesus uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, que é Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, nós temos o Pai novamente dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo, ouça-o. Nós temos em João, capítulo de número 12, versículo de número 29, o filho dizendo: glorifica o teu nome. E o pai responde para o filho: eu glorifico e já te glorifiquei. Essas três vozes que vêm do céu, Jesus está na terra e deixou um gravador lá em cima, ou ele estava na terra e a voz é do pai de uma outra pessoa no céu? Ó, O que o senhor faz com essas três vozes? Não. Isaías chamou Jesus de menino, de filho, de pai da eternidade. Como pode? Ele é menino, filho, pai da eternidade. Jesus é tudo. Exatamente. O menino nasceu em sua encarnação, em sua natureza humana, e ele é pai da eternidade em sua divindade. Ok, então ele é Deus, Totalmente. na encarnação ele é filho. O senhor não consegue enxergar essas três pessoas? Não. Três pessoas, não consigo ver esse Deus. Eu não resgatado no sangue. Você pode passar isso por cima de mim? Sou resgatado com o sangue do Cordeiro. Aquele que está escrito que vocês refutam às vezes, mas vocês não sabem o português às vezes. Atos 20, 28, que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. Vamos pro texto? Ué, Vamos pro texto? Leia o texto, por gentileza, professor. Se o senhor quiser, eu leio aqui. Atos 20, 28. Aí nós vamos ver se nós não sabemos ler ou o senhor não sabe interpretar o texto. por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo Constitui bispos para apacentar a igreja. para apacentar. A igreja De quem? de Deus. Ok. Que ele, Ok. Espírito Santo. Aí é o senhor que está cometendo um Não, equívoco. então aí, Vamos lá. português, não- Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, quem constituiu os ministros da igreja aqui? O Espírito Santo, para apacentar a igreja de Deus, É. que ele quem Deus resgatou com o seu sangue. Sabe como eu provo isso aí? Filipenses 2, a partir do versos de número 5. Não teve por... O Filho é Deus e ele nos resgatou com o seu dos sangue. deuses, né? É o único Deus que subsiste de três pessoas. O senhor está forçando uma questão que nós não trabalhamos. Ninguém que defende a doutrina entende três deuses. Acreditamos em um único Deus. Mas vou continuar aqui. Não É que vamos... vocês louvam inconscientemente três deuses, mas vocês falam que é um. Vocês não querem reconhecer. Não, nós adoramos um único Deus. O maior versículo de Israel. Vamos continuar no texto? Israel, o Senhor nosso Deus é um. Nós não negamos. Nós não negamos que é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas. Não. Vamos lá? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo. Já tem uma pessoa. E vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de quem? De Deus. De Deus. Ok, temos duas pessoas. Que ele quem Deus resgatou. E sabe como eu sei que aqui Deus é Cristo que nos resgatou? Porque em Filipenses 2, versículo 5 a seguir, ele não teve por... Jesus é Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus é Deus e ele nos resgatou na cruz. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. E ninguém vem ao Pai. São duas pessoas. Está nele o Pai. São duas pessoas. Toda a plenitude. O que é plenitude? Cita o texto. Toda a plenitude Sim. de Deus Sim. está em Cristo. Sim, ele é Deus. Jesus é Deus. Mas total. Sim, ele é Deus. Ele não é meio Deus, ele é Pai Deus. está nele, O Pai está o nele. Filho está nele. O Pai está no Filho, o Filho no Pai, e o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo no Filho. É uma única essência. É por isso que Jesus disse que ele vai ao Pai e ele deixaria quem? O Consolador. E sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe como? Se o Espírito Santo está em nós, é a unidade. O Pai está e o Filho está, a sua essência está, porque o Espírito Santo é Deus. Logo, nós podemos trabalhar em um texto que eu já citei para o senhor em João 17. O Filho está orando ao Pai. Ele está falando com alguém.
A não ser se ele tem algum problema psíquico e ele está falando com ele mesmo. Ele está orando ao Pai. Ok, ele está orando ao Pai dizendo que vai enviar o Espírito Santo. Nós temos 3 pessoas. O senhor que tem dificuldade de enxergar essas 3 Você está pessoas. apresentando duas. Você está apresentando uma humanidade Pastor Carlos, orando para a divindade, certo? eu vou fazer uma pergunta para você bem objetiva e textual, e depois vou fazer outra também para o pastor Juliano. E, aliás, como moderador, né, mediador, eu tenho que ser imparcial. Então, assim como eu vou perguntar... Não, Geralmente, quando eu faço, não tem parcialidade. Né? não, eu tenho uma pergunta. Aqui tem, aqui Eu tenho uma tem. perguntinha difícil para trinitarianos também para fazer para ele. Então valeu. Tá? Agora eu quero ver. Ó, vamos lá. Na sua discussão toda, né, você está questionando a questão de 3 personalidades na divindade. Então, não existem essas 3 pessoas. Agora, como que você entende, então, esse texto aqui? Atos capítulo 7, né, você conhece, né, 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, ergueu os olhos em direção ao céu Certo. e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, Estevão está cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus, Pai, e o Filho em pé à direita. Certo. Esse texto não está demonstrando 3 pessoas? Agora eu vou perguntar. Deus é Espírito? Sim, Qual é a direita dele? a direita é a direita. Não. Qual é a direita? Deus não tem direita, esquerda, costa, Não, mas norte, aqui nós temos uma linguagem antropomórfica, Não. para nós entendermos Deus no tem que conceito entender que humano. viu Jesus no poder. Não, mas de aqui- Deus. A resposta tem que ser objetiva. Estevão, cheio do Espírito, os céus abertos, a glória de Deus e o Filho à direita. Deus e o Filho. Para quem ele entregou o Espírito? Estevão, Quando ele estava morrendo. morrendo, era Entregou para Deus. quem? Não, para Jesus. Sim, para Jesus não é Deus. Certo? É isso que eu quero falar. Não, mas aqui tem a Só glória de Deus e o Filho. Jesus, não falou o Filho. Jesus à direita de Deus. É no poder. Ele viu Jesus como Deus. Ó, ele cheio do Espírito Santo, a glória de Deus e o Filho à direita. Não, mas qual é a direita de Deus se ele é Espírito? Não, independente da direita ou da esquerda. Bom, na verdade, pastor, o senhor consegue ver claramente nos textos que existem 2 pessoas. Isso, nós não estamos forçando o Duas ou texto. três? Aqui, Estevão, ele viu 2 pessoas. Sempre. O Espírito Santo não está presente. Ele está, eu vou te dar um exemplo que ele está. Primeira epístola de Pedro diz assim, capítulo 1, versos 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o senhor quer realmente o Espírito Santo, Então. ele vai aparecer aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. No versos 2 diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor não consegue ver 3 pessoas aqui? Nunca. Então, Pedro, o que Pedro está dizendo aqui a nós? O que Pedro fez? Ele disse que Deus elege segundo a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor vai negar isso aqui? O senhor vai se opor? Na Bíblia. Aqui o senhor não vê 3 pessoas? Não, pessoas não. Pessoas Bom, Você tem que entender a divindade e a humanidade. Só, se você entender isso, você vai ver quem é Jesus, meu filho. Você vai poder amá-lo muito mais do que você ama. Eu não entendi. Como que é o Jesus que o senhor crê? Jesus Explique, é esse para que nós Jesus, possamos entender. Não, sim, nós também cremos nesse Jesus. Todo-Poderoso. Quando o senhor fala sobre humanidade, eu não entendi. O senhor não crê que ele tem 2 naturezas? Lógico. Ah, então Deus tá é tudo bem. espírito. Sim, ninguém Essa discute. carne. Acabou. Só tem a carne, que é o corpo humano. Jesus, como homem, ele tinha corpo, certo? Sim. Tinha uma alma e tinha um espírito. Sim. Não o espírito de Deus. Ele tinha um corpo, alma e espírito. Verdadeiramente homem, verdadeiramente homem. Nós não negamos isso. Deus habitou nele. É isso. Agora, ele viveu com intensidade toda a humanidade. Toda a humanidade ora a Deus. Toda a humanidade tem que se encher do Espírito Santo. Ele ora a quem? A Deus. Quem ora a Deus? Jesus.
E não é uma pessoa orando a outra pessoa? Não, ele orou para a divindade. Então o senhor não é somente um unicista modalista. O senhor, então, não agora é um sei, eu nestoriano. sou bíblico. Ok, o senhor, então, faz distinção nas naturezas. Então, quando ele ora, ele não é Deus, ele é só homem. Então, naquele momento, sai a divindade de Jesus. Não sai. Não. Não. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Jesus reconciliando Faça a pergunta, o mundo em si mesmo. Ele tem que fazer a pergunta para mim, senão o senhor vai acreditar Pastor que... Carlos, como eu prometi, eu tenho uma pergunta também para o pastor Juliano. Quero ver. Se você achar que a pergunta não é boa o suficiente, você pode depois fazer outra. Nada, não. Pastor Juliano, Está muito vamos mais lá. fácil. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Esse versículo é muito usado pelos unicistas. O senhor já respondeu, pastor Ivan. Na sua pergunta, o senhor responde. Eu e o Pai somos um. Está falando de mais de uma pessoa. Eu e o Pai somos E o Espírito um. Santo? Nós não negamos. O Espírito Santo também. Mas neste texto, não, a Bíblia diz, mas esse texto, eu e o Pai somos um, em unidade, em sua deidade. Nós estamos falando de um único Deus. E volto a trazer o texto aqui em pauta, que é João 17. Assim como ele ora e diz, para que aqueles que tu me deste seja um, como nós somos um. Quem são estes? Ou seja, aqueles pluralidade. Exatamente. A igreja é um corpo. Somos muitos membros. E a igreja, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós somos um. Aqueles que tu me deste, seja um, como nós somos um. Em divindade, um. Mas em pessoas, nós temos 3 pessoas distintas. Pastor, tem um hino do senhor que é muito lindo. Como o senhor, como bom teólogo, é um cantor excepcional. Que agonia sem fim, tudo isso tem por mim. E ninguém o ajudou, e ninguém o ajudou. Suou gotas de sangue, viu o cálice na frente, torturou sua mente e lhe veio o pavor. Olha agora, Pai, por favor, passa de mim este cálice. Mas se não for a sua vontade, o Pai tem vontade, mas o Filho também tem a sua vontade. Nós não estamos falando de uma única pessoa, estamos falando de 2. Com base neste louvor, que é de autoria do senhor, eu acredito que é de autoria do senhor. O que o senhor faz com esse texto? João capítulo 8, versos 16. E se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, ok? Não de 2 pessoas, hein? Ele pôs o Pai como homem aí. De 2 homens é... Não, só um minutinho. Não. Me permita, não cometa esse equívoco no texto de interpretação. Ele está dizendo aos fariseus que no Antigo Testamento, um testemunho só era válido quando havia 2 testemunhas e 2 homens. Ele está falando que Deus é homem aqui. Observe. Agora, ele diz o seguinte. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Exatamente, o senhor conhece bem, que me enviou. Ora, ele está trazendo aqui aos fariseus que no Antigo Testamento o testemunho de 2 pessoas era verdadeiro e validado. Agora ele diz que eu sou o que testifico de mim mesmo, uma pessoa, e de mim também o Pai que me enviou. O senhor não consegue enxergar aqui as 2 pessoas? Precisava o testemunho de 2 homens. Isso era validado no Antigo Testamento. Quem estava ouvindo ele. Quem era o outro homem? Ele traz que 2 testemunhas no Antigo Testamento... Tá no mesmo. Onde está teu pai? Perguntaram para ele. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, Xabida, também conhecerias a meu pai. Com certeza. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Aquele que conhece a Cristo conhece o Pai. Por quê? Porque Cristo é Deus e o Pai é Deus. Está falando de sua essência, de sua natureza divina. Mas ele traz aos fariseus algo que no Antigo Testamento só era validado com o testemunho de 2 pessoas. Ele usa isso como base e traz que o Pai o enviou. Então nós temos 2 pessoas. O senhor está negando o texto. Apocalipse 3, 21. Toda hora você fala 2. Aqui é 2, mas o texto Eu falo que o Espírito Santo atrapalha muito. Não. Atrapalhou o senhor no texto de 1 Pedro, que o senhor não respondeu até agora. Grande. O senhor quer que eu responda aqui? Vamos de novo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo. Eu citei o Espírito Santo.
Em João 14, eu rogarei ao Pai e ele vai enviar o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Também citei o Espírito Santo. O senhor até agora também não Vou respondeu. responder essa. Então responde. Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Certo ou errado? Não entendi? Se eu não for, o Espírito Santo não Ok, virá. ok. Como que Quando eu ele- subir ao Pai, É. ele vai enviar o quando ele Consolador. subisse, como que ele, antes de subir, assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e encheu eles do Espírito Santo? Não há problema algum. Sobre os apóstolos, ele soprou o Espírito Santo E e saiu não há de problema quem? nenhum. O derramamento do Espírito Não, Santo saiu com o de quem? revestimento de... O quê? O Espírito Santo para encher os apóstolos. Se estamos falando de uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, mas- e é um único Deus, o Espírito Santo Não provém pode, mesmo. Porque ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E antes dele ir, ele assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E o que aconteceu em Atos 2? Hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Ele soprou sobre os discípulos, sim. Em Atos 2, houve o derramamento sobre todos aqueles que ali estavam. E o Filho, sabe onde ele estava? À direita do Pai. Quando o Senhor fala da direita, ainda que seja uma linguagem como o Senhor queira, nós estamos falando... Não, então, Bom, o debate está bom, a gente precisa chamar um breve intervalo. então eu deixo só um texto depois do Isso. intervalo. Isso, vai lá. Apocalipse 3:21, na minha opinião, é uma das profecias mais lindas da Bíblia. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Quem está falando isso é Jesus, a igreja de Laodiceia. Que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Sentaram junto? É o que o texto está dizendo. O Senhor lute com Jesus. Está escrito em Apocalipse 4. E estou citando 3:21. O Senhor que lute contra o texto. Então vamos lá. Então a Bíblia... O senhor quer responder agora ou depois do Então intervalo? agora é rapidinho. Então vamos lá. Eu vi um trono e Sim. um assentado sobre o trono. Cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre. Exatamente. Cordeiro está lá. Sim. Daqui a pouco, após o intervalo, Sim. nós continuaremos. Queridos irmãos e amigos, o programa Fora da Caixa está de volta e com a palavra o pastor Carlos, que estava respondendo aí o questionamento. Eu tenho aqui, tem Atos 28:19, Jesus falando de batismo, vai por todas as nações, batizando-as em nome, já começa no singular, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Pedro, 10 dias depois, vai e batiza 3.000 almas em nome de Jesus. Vai Filipe e batiza Samaria inteira em nome de Jesus. Cornélio em nome de Jesus. Paulo em nome de Jesus. Os discípulos de João Batista que Paulo encontrou, falou, vocês receberam o Espírito Santo? Quando cresceram, não sabendo nem que haja Espírito Santo, e foram batizados em nome de Jesus. O que é isso? O que os apóstolos fizeram, não entenderam, Ok. sendo que a Bíblia fala, fundamentados na doutrina de quem? Dos apóstolos. Até porque tem a doutrina dos apóstolos, ou 1 Timóteo 4:1 de demônios, ou Mateus 15, doutrina de homens. Se não é dos apóstolos, ou é de demônios, ou é de homens. O Senhor citou, vamos lá, Lucas citando em Atos 2, Atos 8, Atos 19 e Atos 22. Ele cita o batismo no nome de Jesus. O que Lucas está fazendo em Atos é mostrando ao seu público a autoridade de que consistiu o batismo. Agora, se os apóstolos estavam batizando e a forma era no nome de Jesus, então lá atrás Jesus mentiu. Lucas não está contrapondo como Jesus ensinou na fórmula batismal. Lucas apenas está demonstrando ao seu público a autoridade no nome de Jesus. O batismo que Jesus ensinou é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o senhor negar isso, o senhor está negando a fórmula batismal que Jesus ensinou. Eu não sei, pastor, e aqui... Teve interpolação até em Mateus 28:19. Com todo... Que não foi assim que ele disse. Com todo respeito... Livros, Com- que você gosta de citar. Com todo respeito, portanto, ide ensinar todas as nações batizando em nome do Pai, Nomes. em nome, está escrito no texto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo. É a fórmula batismal, pastor. É como Jesus ensinou. E Não tem mais 3 errou. pessoas aqui. Quem errou? Pedro errou.
Pedro? É. Por que Pedro errou? Repreendei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus, para perdão dos pecados. Jesus disse, tudo que fizeres por obras ou palavras, fazei em meu. Você fala assim, eu te batizo em nome? Não, você usa o nome. Não usa, né, o título de Pai, Filho, Espírito. Fica vago. Você expulsa demônio em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Expulsa no nome de Jesus. Expulsar demônio é uma coisa, pastor. Não, é O mais forte batismo é que- outra. Não. Não, é mais O forte senhor- que a Trindade. O senhor está confundindo as Em nome coisas. de Jesus. Então, em Atos, Lucas, ele registra a autoridade do nome. Mas a fórmula batismal que Jesus ensinou em Mateus 28:19, que é o texto que o senhor citou, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos Não, 3 pessoas. eles compreenderam. Eles não tinham essa dificuldade. Que existem 3 Compreender pessoas? Jesus, é. Eles não tinham essa dificuldade. Então tá tudo certo. Se tem 3 pessoas e batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá Batizou resolvido. em nome de Jesus. Está resolvido. Não. Aqui da fórmula Quem batismal. tem o filho tem a vida. Exatamente. Quem não tem o filho não tem a vida e a ira de Deus permanece sobre ele. Quem em mim tem a vida eterna. Oh, que Jesus é esse, meu amigo? Eu sou o caminho, foi a Trindade que falou? Foi Jesus. A verdade e a vida? Sim, ele é a verdade e a Eu sou o pão da vida. vida, eu sou a ressurreição. É da Jesus. vida. É Jesus. Quem em mim tem a vida eterna. Sim, em Jesus nós temos vida Se eterna. não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou o quê? Pastor, o que o senhor está dizendo, nós também concordamos. Jesus é tudo isso. Antes que Abraão existisse, Eu sou, sou. exatamente. Aí o senhor mesmo atesta que ele, antes de Abraão, ele é eterno. Na sua encarnação, se fez carne, se fez homem, verdadeiramente Deus, e ele tem uma missão de salvar a humanidade e levá-los a reconciliar com o Pai. Nós temos 2 pessoas. Isso aí nós não discutimos. Pastor, submissão de Cristo à vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Não foi o Pai? Exemplo, o senhor veio para cá. Imagine que alguém enviasse o senhor. Do outro. Pastor, o senhor pode falar a hora que o senhor Não. quiser. Só que quando eu cito o texto, o senhor não resolve o texto. É que vocês não explicam quando eu pergunto. Então vamos lá. É o fundo dessa Trindade. Quem é o pai de Jesus? Na sua encarnação, o Pai é Deus. O Pai é Deus. Espírito Santo. O Espírito Santo que gerou Jesus. Mas os textos bíblicos mostram de outra forma. Jesus rogando ao Pai. Não, aí você quer fugir. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que é pai de Jesus. Pastor, a Bíblia não diz isso. Eu fico com a Bíblia. Então você Eu fico com a Bíblia. Pastor, em Hebreus 1, diz o Senhor: o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Olha só. O meu primogênito eu introduzi no mundo. E sabe o que o Pai diz aos anjos? A quem de vós me chamou de pai? E a quem de vós eu chamei de filho? Hebreus 1, versículos 5 e 6. A quem de vós me chamou de pai, a quem de vós eu chamei por filho. Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Ele é adorado porque ele é Deus. O senhor observou? Também Deus na concepção suas. Pastor, Ele é também. Aí eu concordaria com a Trindade. não é também, ele é Deus. Somente ele. O Pai é Deus, o Filho é Deus, é um Não. único Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus, eu já Jesus é expliquei o isso pro único senhor. Deus. O único Deus verdadeiro. Ok. Fala. Pastor, o senhor disse que Jesus em sua humanidade, ok. Se ele é adorado, ele é Deus. O senhor concorda? Quem está dizendo aos anjos o adorar? Quem está dizendo? Deus. E esse Deus está onde? Onde? O primogênito eu introduzi no mundo, na encarnação, nascimento de Jesus, está na terra. E o Pai está onde? Por que ele é o primogênito? Pastor, Onde ele foi criado? o senhor, pastor, com todo respeito ao senhor, Não, você- eu pergunto, o senhor não responde, o senhor faz outra pergunta. Não. O senhor quer saber sobre o primogênito? Eu vou explicar, mas eu vou perguntar outra vez. O meu primogênito eu introduzi no mundo. É o nascimento de Então, Jesus. antes dele se encarnar, era primogênito de Deus. O senhor vai responder a pergunta e eu respondo a sua. Então responde. Mas o senhor vai responder a minha? Eu vou perguntar de novo. Ele diz aos anjos: a quem de vós me chamou de pai,
e a quem de vós eu chamei de filho. Quem está dizendo isso é o Pai. Aí ele diz assim, o meu primogênito eu introduzi no mundo. Quem é o primogênito introduzido no mundo? É o Filho. A todos os anjos de Deus o adorem. Se ele é adorado pelos anjos, ele é Deus. O primogênito está na terra, nasceu, está na terra. Ok. E o Pai estava onde quando ele disse isso? Estava nele. O Pai estava nele. Ah, tá Tá. escrito. Sim. Em Mas sua estava. divindade, sim. Em pessoa. O Mas Pai estava em onde? Cristo, Então, reconciliando consigo, não é conosco, consigo mesmo. por que o Pai não disse? O meu primogênito eu introduzi no mundo, eu me introduzi no mundo e me adorem. Ele está dizendo, o meu primogênito eu introduzi no mundo e a todos os anjos de Deus o adorem. Então só me responda. Trindade já existia? No Antigo Testamento, É. o senhor está dizendo? Essa é a vinda de Jesus. Ok, eu posso responder? O pai era maior que o filho lá? Não, de maneira nenhuma. O filho era igual? Sim, Espírito Santo também? sim, sim. Aí ele ama o mundo, esse ama o mundo, e manda esse. Ou os três em acordo falou, quem que vamos enviar? Alguém levantou a mão. Pastor, eu não estava na eternidade para, olha só. Mas é uma lógica, não é? Não, o senhor quer falar de lógica? Foi Deus que amou Existe, o mundo de uma maneira, não foi? existe O um verbo plano, se fez carne. sim, existe um plano antes da fundação do mundo, e neste plano, para salvar a humanidade, é o verbo encarnado. Há um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Se Santo. conversaram? Só Responde. eles se relacionam, Não, mas você pensa assim mesmo? Como? Que eles se relacionam? Que nem a gente tá aqui. A Bíblia Isso. Pastor, olha, estou trazendo diversos textos. Pode Eu falar. sou Jesus. Não, eu vou falar aqui, dos três. Ninguém, ele falou. Outra vez já vem Jesus. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Cadê o Espírito Santo? Ó, o senhor, Não, o senhor quer saber onde está o Espírito Santo? Não, ele falou ninguém. Pastor, Ninguém é ninguém. é que o senhor está fazendo uma confusão no ministério terreno de Jesus. Olha só, o seu relacionamento com o Pai. Mas ninguém descarta o Espírito Santo. Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo Quem não tá está aqui? ausente e ele não é menor. Quem está aqui? Quem está aqui, É. em mim, Não, quem está aqui agora? Ele falou, onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome estarei lá. Quem pastor, está aqui? em mim está o Espírito Santo. Jesus não está. Se o Espírito Santo está em mim, o Pai está e o Filho está. Não. Eis que estou convosco. Jesus está. Em sua divindade, com certeza. Jesus Com está em certeza. espírito ou em carne aqui? Em sua natureza divina, Ele está em sua espírito ou em essência, carne? sua deidade, se o Espírito Santo está em nós, Não, não é sim. assim. Eu quero saber se Jesus está aqui em espírito ou em carne. Olha, Jesus agora, sabe onde ele está? Eu vou responder para o senhor. Na verdade, Paulo, ele vai Falou, responder. eis que estou convosco todos os dias. Ok, sem problema. Sempre o verbo no presente. Sem problema, vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, se o Senhor analisar em Apocalipse, no seu capítulo de número 5, versículo de número 4. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem o ler e nem olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei que estava no meio do trono, os 4 animais, os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Ok? Sim. Versículo 7, ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado, e havendo tomado o livro. Se ele tomou a destra do que estava sentado, quem está sentado no trono? É o Pai. E ele tomou o livro que estava à destra do Pai, ok? São duas pessoas. E cantavam um novo cântico dizendo, digno é o Cordeiro, enfim. Ou seja, o Filho neste momento, ele está à destra do Pai. Está escrito? Neste momento, ele está à destra do Pai. É uma análise sua. Não. O senhor não acredita que o Filho está à destra do Pai? Lógico que não. Jesus está no poder de Deus. Não à destra de alguém, filho é conotação de inferioridade.
Essa filialdade de Jesus vai acabar, presta atenção. Ela é válida até a volta do Deus Todo-Poderoso. Você não vai chegar no céu e falar, ali está o Filho de Deus. Jamais. Porque ele entregará o reino a Deus Pai para que Deus seja tudo em todos. Vai acabar a filialdade, não vai ter mais. Ele é o Filho de Deus. Tanto é que vai desaparecer as marcas das mãos dele e tudo, para sempre. Hoje, ele ressuscitou ainda com as marcas. Ainda A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés? É Cristo. Se assente à minha destra. Por exemplo, o Salmo Essa não é força? o Salmo assenta-te à minha destra, ele está à Força, destra, não. ele está à direita. Então, vocês compreendem que é a direita, mas você não me explica que direita de Deus é essa, que sem Deus não tem costa à frente. Ô, pastor Carlos, é que essa ideia de direita na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, nós já temos esse conceito de que direita é uma posição de honra. É isso. Ainda que você não queira admitir direita literalmente, Não, mas mas a ideia é de posição de honra. literalmente eu não admito mesmo. Ok, Aquele- pastor, tem- mas a questão Não é, tem esse lado. mas a questão é, ele está com o Pai. Ainda que o senhor negue a ideia de direita, honra, enfim, ele está com o Pai. E essa foi a pergunta que o senhor havia feito. Há um texto que prova que ele está com o Pai, à destra. Sim, o texto mostra que ele está à destra, à direita. E não há nenhum anjo, é ele. E o Espírito Santo? O Espírito Santo foi enviado à terra. É a promessa de enviar o outro Consolador. Até porque, pastor, no Salmo 110, versos 1, que é um texto do Antigo Testamento, diz: disse o Senhor ao meu Senhor, disse Yahvé, o Yud-Heh-Vav-Heh, como o senhor queira, ao meu Adonai, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por Uma escabelo dos profecia. seus pés. Profecia de quem? A destra. Jesus Cristo. Ok. E se cumpre mesmo. Ele ia ficar O só Senhor os tem ombros razão. dele. Ok. Mateus 22, 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus: a quem pensais vós? Do Cristo, de quem ele é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhe ele: como então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Outra vez está mostrando que o filho está com o pai. Atos capítulo 2 agora. Olha a pregação de Pedro. Deus ressuscitou a este Jesus, de que a todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Ainda que o senhor, pastor, negue a ideia de direita, destra, força, o filho assentou ao lado do pai. É por isso que aquele texto que eu disse para o senhor anteriormente, de Apocalipse 3, 21... Eternamente para você, Quem? Jesus. Ele é filho. Ele é filho. Na encarnação, Não, há esse relacionamento de pai e filho. É a trindade econômica, defendida por Vai Hipólito ter- de Roma vai ter uma e por ideia. Tertuliano. Isso aí não é nem... Tudo bem, mas o texto aqui o senhor ouviu. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Eu não preciso dessa história. Eu preciso da Bíblia. Sim. Senão nós vamos ter que aprender história para salvar pessoas. Tem pessoas que você fala um versículo se converte. Então eu preciso do Espírito Santo. Pastor Ok. Carlos, e o Vos pai? revelará toda a verdade. Pastor Carlos, e o pai? O pai é pai eternamente? Pai. Por que que Deus é pai? Deus não é pai, Deus não é coisa nenhuma. Deus é Espírito. Mas Ela tem esses títulos, pai, quando... Pastor, das ele é coisas, Espírito, filho, mas quando ele existe. encarnou. O Espírito Santo hoje na dispensação da graça. Pastor, mas ele é pai e espírito, mas ele existe. Ele é espírito, mas ele existe. Não, vou usar a Bíblia. Ele viu 7 Espíritos de Deus. Pastor, Ele tem 7 mas em Espíritos. todos, são mais de 80 textos, pastor, no Novo Testamento, esse relacionamento de pai com filho. Como que o senhor nega que, porque ele é espírito, ele não pode ser pai? Não existe esse relacionamento, essa trindade econômica do pai com o filho? Todos esses textos que foram Filho tá citados aqui. Tá aqui entre nós agora? pela pessoa do Espírito Santo. Tá aqui em espírito? Pela pessoa do Espírito Santo. Ah, ele veio carregado? Como é que é? Pela isso? pessoa do Espírito Santo. Ah, pela Em, pessoa. em Daí? sua deidade, o Espírito Santo está em Não, nós, o Jesus. Filho e o Pai está. Tem 3 Espíritos aqui. Não, pastor, de O maneira Espírito nenhuma. do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito do Espírito Santo. O Filho tem um corpo glorificado e ele está à destra do Pai. Os textos bíblicos demonstraram para o senhor. O Espírito Santo está
em mim, o Espírito Santo está em todo salvo, regenerado. Ora, Tiago ficou bravo e falou assim: tu crês que há um só Deus? Ficou bravo. Crês que há um só Deus? Uma pergunta. Fazes bem, que até os demônios o creem e estremecem. Sabe por quê? Tá pondo, porque, ó, esses caras aqui conheceram o outro lado. Esses demônios conheceram o outro lado. Eles sabem que tem um Deus só. Eles sabem quem é Jesus. Então, e às vezes tem crente que não sabe. Pastor, Até os demônios eu gostaria que o senhor, estremecem. eu gostaria que o senhor saísse daqui, mas que o senhor pelo menos, pastor, entendesse. Então, mas o senhor, Não quero nada. mas o início da minha fala, Da ala de vocês e chama o papado, Papa de Sua Santidade. Ele falou lá que ele foi o maior absurdo que eu vi um crente fazer lá no Vaticano, chamar Sua Santidade e o Papa. Santo é o só um. pastor, mas eu não tenho nada com isso. Outra coisa. Não, pastor, deixa eu concluir. Por que vocês Pastor. cantam as minhas músicas em todas as suas igrejas? Pare de cantar, gente. Quem canta? Quem canta? Não, entendi. Eu sei, a música do senhor é tocada, é cantada nas igrejas. Tá, mas Eu até agradeço, José Wellington outro dia estava cantando Além do Rio Azul, Caindo Ok. Mal Poder na Igreja. Alguém que vai para o inferno e está salvando, transformando, libertando, não é? Converteu como um que- cara em Cuiabá. e como que o idólatra é salvo? É. Porque o senhor disse que nós somos idólatras. Cuiabá se converteu um cara Aqueles que ouvem as Pelas suas nossas músicas são músicas. idólatras? pelas nossas músicas, né? O cara tava feliz, vem um cara falando, se converteu, tá? É, o voz da verdade? Que isso, você tá louco, é do diabo. Ele falou, então eu vou ficar com o diabo. Porque o diabo me deu paz, me deu alegria, transformou minha vida. Não há quem mais salvou nessa nação do que voz da verdade. Pastor, meu filho. deixa eu dizer algo. Não há quem Eu não, mais ó, abençoou. com todo Agora, respeito, Deus usa eu não uma estou, coisa que não é dele. eu não estou questionando aqui a sua história. Eu não, Conta minha eu história, não eu estou começo lá no falando, Líbano. eu não estou falando das suas músicas. Eu não estou citando o grupo, sua família. Não, mas tá Não, embutido. não, pastor. As nossas músicas puseram a gente na frente. Gente, Mas a pergunta é, nós somos o senhor, pequenininhos. mas o senhor falou que nós que cremos na doutrina da Trindade somos idólatras. O senhor disse que os idólatras não herdam o céu. Do jeito que vocês pensam, vocês seriam idólatras. Ah, então Mas não somos. Graças a Deus, vocês têm o filho que salva vocês. É quem tem um filho, não é quem tem um pai. É quem tem um filho, tem a vida. Quem honra o filho é automático, gente. Honrou o filho, está honrando o pai. E nesse caso, honrou o filho, pode ser idólatra, não tem problema. Não é esse pensamento de pegadinha ou de coisa. Está tudo no filho. Tudo está concentrado. A plenitude da divindade está no filho. Tá tudo nele. Porque os muçulmanos não têm Deus e falam de Deus como nunca. Porque não tem o filho. Porque os judeus não têm Deus. E Não, mas falam é de com Deus isso nós no fato, concordamos. não tem o Pastor, fato. eu queria concluir aquela hora, o senhor me interrompeu, Fala. que eu queria que o senhor saísse daqui entendendo que nós cremos em um único Deus. Nosso problema é na questão das pessoas, que aí o senhor crê num único Deus e uma única pessoa. Quando o senhor cita, Não é pessoa. sim, quando o senhor cita textos falando de um único Deus, até aí tá tudo bem. O que nos separa aqui é a questão das pessoas. O senhor não crê que são três pessoas distintas. Quando o senhor cita Jesus é Deus, sim, nós acreditamos que Jesus é Deus. Agora, o senhor Nossa. acredita que nós cremos em três deuses. E ninguém que crê na doutrina da Trindade defende três deuses. Não. Não. Defende porque vocês passariam vergonha. Fala, ai, mas vocês são monoteístas, como é? Porque vocês não querem admitir. Mas- Três deuses dentro daquilo que vocês pensam. É um único Deus que subsiste três pessoas. Inclusive, todos os textos que foram citados, Ainda vocês o falam senhor não distinto. respondeu os textos. Distinta é diferente, Bom. separada. O debate está muito bom, mas a hora passa muito rápido. Então nós já vamos para as considerações finais. Pastor Carlos, que já estava falando, pode apresentar suas considerações finais, suas últimas palavras, para que possamos caminhar para a conclusão. Fique à vontade. As últimas palavras é se vocês têm que conhecer a nossa história. Para depois falarem da gente. Não é falar, tem cara que tem raiva, xinga a gente. Porque tem raiva até do nome de Jesus. Uma vez o meu pai pôs um cara para fora de casa. Começou a pregar a mensagem, ele foi ficando tão louco com raiva.
Ah, nome de Jesus, você fala, isso dá até para cachorro. Sai da minha casa. Falou mal de Jesus aqui, tem que sair. Vai embora. Então, tem que respeitar muito, não a nós. Nós fomos muito desrespeitados, mas ninguém segurou nós e não vai segurar nunca, né? Porque Deus nos usou, já é um legado para o Brasil, para o mundo. É a banda que mais salvou, é comprovada, que mais salva a gente, que mais transforma. Deus não vai utilizar. Por isso, o trinitariano também é meu irmão. Vou amá-lo igual lavado no sangue de Cristo. Tem um unicista que é chato. Eu não me correspondo com eles. Entre os costumes, é aquela coisa chata, em vez de colaborar conosco, mas não colaborou. Quem colaborou conosco foi trinitariano, não foi unicista. Então são meus irmãos. Agora tem a diferença, são uma visão. Talvez não podemos explicar Deus na sua essência, mas o máximo que eu posso ir, o máximo que foi revelado, aí eu posso falar de Jesus. Nós fomos revelados. Deus entregou isso na nossa mão. Porque era muito mais fácil falar, não, Voz da Verdade da Trindade não tinha Maracanã. Mas nós temos obstáculos, mas graças a Deus não abrimos mão daquilo que Deus nos revelou. O outro crê assim, da presbiteriana, da adventista, tem um sábado para mim. Sábado não quer dizer nada, é mais um dia, como outro qualquer. Sábado é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E domingo. Então, o que eu quero falar, não fiquem falando bobagem. Gente, não creio no Espírito Santo. Eu sou batizado em línguas com o Espírito Santo. Eu tenho minha história, se eu contar aqui. Nossa história é muito linda. Eu queria fazer até um filme, tudo, passar até no secular, né? Meu pai foi chamado dentro de um cinema. Jesus falou cara a cara com ele. Com árabe não é brincadeira. Saiu da tela e falou com ele: Moisés, vinde a mim, vos farei pescadores de almas. Nós viemos desse legado. É muito forte. Agora, compreensão de... é porque Voz da Verdade é aceita. Por quê? O que vocês querem? Por isso, para que o mundo trinitário ouça e deixe a gente de lado, ou não sei o quê. Ninguém segura aquilo que Deus chamou. Pode vir com tudo, porque nós fomos escolhidos por Deus. Agora, a compreensão, só o Espírito Santo nos revelou. Então, nós não abrimos mão. Agora, somos lavados no sangue do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Amém, amém. Pastor Juliano, agora as suas considerações finais. No debate aqui com o pastor Carlos Moisés, nós não debatemos o grupo Voz da Verdade. Eu não citei o grupo Voz da Verdade aqui. Então, as suas últimas palavras talvez não são dirigidas a mim. Não. Sim, vamos lá. O que nós defendemos aqui, e não é que somente eu estou dizendo que o unicismo é uma heresia. Desde os concílios dos primeiros séculos, o unicismo foi combatido como heresia. Nós temos aquilo que nós conhecemos como monarquianismo dinâmico, que começa com Teódoto. Ele traz a origem do monarquianismo dinâmico, e depois nós vamos ter Paulo Samosata, e ele que vai disseminar esse monarquianismo dinâmico. Depois surge o monarquianismo modalista, que é este que nós temos esse embate que o senhor defende, mas ainda o senhor não usa a nomenclatura, como o senhor disse, unicismo, esse unicismo modalista, ok, que ele tem a sua origem com práxias, uns ainda sugerem práxias, e ele vai desencadear também em Noeto, com seus dois discípulos, Zeferino e Calisto, e depois com Sabélio, o sabelianismo. O sabelianismo ele foi refutado pela igreja como heresia, o modalismo foi refutado como heresia. A igreja, no decorrer da história, eu não interrompi o senhor, e eu provei aqui na minha primeira fala... O cara dentro da Bíblia, filho. Eu provei aqui na minha primeira fala que os pais da igreja, antes do concílio de Nicéia, já defendiam essa mesma doutrina que nós defendemos, que a reforma protestante defendeu e que nós continuamos defendendo. Sendo assim, trouxe muitos textos que falam de 3 pessoas, claramente na Bíblia. Esses textos, ao meu ver, não foram respondidos. Nós cremos que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus, mas é um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Dito isso,
provamos que não foi o Concílio de Nicéia que criou a doutrina da Trindade. E que essa doutrina da Trindade, que é defendida como ortodoxa em todo o decorrer da história da igreja, continuará sendo defendida. Deus abençoe a todos que participaram, ao pastor Carlos Moisés. Deus abençoe sua vida, pastor Ivan, muito obrigado.